Aqueles que leem a Bíblia, eles têm vários conceitos. As pessoas criam vários conceitos. Uns acreditam na teoria da prosperidade, outros acreditam na teoria da miséria. Há pessoas que acreditam que Deus é obrigado a fazer tudo por ele, a dar as bênçãos que ele precisa, o que ele necessita, Deus é obrigado a dar para ele. Outros acreditam que ter riquezas, ter dinheiro é pecado. Isso, que o dinheiro é sujo. Então, são vários conceitos com respeito ao dinheiro e com respeito às riquezas. Mas se você não tem dinheiro, você pode ter dívidas. E dívidas é uma coisa que persegue muita gente. Pois a Bíblia nos conta uma história que uma mulher, o seu marido faleceu e ela era esposa de um profeta e tinha 2 filhos. E ela foi ao profeta chamado Eliseu, que certamente era o mentor daquele profeta, porque aquele profeta era discípulo dos profetas. E aí ela falou para aquele profeta Eliseu: meu marido, ele temia ao Senhor e ele morreu deixando uma dívida. E vem o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. O que é que eu vou fazer? E o profeta perguntou para ela: o que é de fazer? O que é que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Veja, o marido dela morreu e não deixou nada para ela. Ela não tinha nada em casa. Eu fiquei pensando nessa situação lendo esse texto. Imagine, não tinha nada em casa senão uma botija de azeite e certamente uma dívida grande. E ela não tinha como pagar aquela dívida. Então estava bem preocupada, super preocupada, estava afligindo aquela mulher. Aquelas dívidas estavam afligindo aquelas criaturas. Realmente, as dívidas afligem a nossa alma, nos tira a paz, nos tira a tranquilidade, ficamos aflitos e muitas vezes não sabemos o que fazer. E quantas pessoas já tiraram sua própria vida por causa de uma dívida, não saber como conduzir, o que fazer para pagar aquela dívida. Então aquela mulher foi ao profeta e o profeta disse para ela disse para o profeta que só tinha uma botija de azeite. Então o profeta orientou para que ela pegasse emprestadas vasilhas, não poucas vasilhas, e enchesse aquelas vasilhas daquele botija de azeite. E fechasse a porta, entrasse na sua casa, fechasse a porta e derramasse o azeite sobre aquela vasilha. Depois que enchesse todas aquelas vasilhas, ela ia pegar o azeite e vender o azeite, e daí ela pagaria a sua dívida e viveria do restante do azeite. Pois ela tinha uma fortuna em casa, só não sabia o que fazer. Talvez você não tenha muita coisa, você só tem uma botija de azeite. O que fazer com essa botija de azeite? Agora é momento de você apresentar ao profeta. E a Bíblia nos mostra que o profeta é Jesus. Jesus é o profeta de Deus. Quando você apresenta essa botija de azeite a Jesus, ao Senhor, ele vai te dar a orientação o que você fazer com aquela botija de azeite. Então aquela mulher recebeu a orientação do profeta, ela vendeu aquele azeite e negociou a dívida, pagou a dívida e viveu do restante do azeite. Nesse texto da Bíblia que está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 7, nesse texto da Bíblia, nós vemos o princípio do empreendedorismo. Ali não só fala da questão espiritual, mas também uma questão prática, empreendedorismo. Ela não tinha nada, só tinha uma botija de azeite. Então, quando ela recebeu a orientação, o que fazer com aquela botija de azeite? Certamente a bênção aconteceu ali. Houve uma multiplicação do azeite. Deus abençoou aquela mulher. Houve um milagre. Mas depois que houve o milagre, ela estava com a casa cheia de azeite. O que ia fazer? Aí o profeta mandou que ela vender. Então ela tinha uma habilidade para vender, para negociar. Ela saiu com seus filhos, negociou aquele azeite, vendeu aquele azeite e pagou a dívida. Talvez você não tenha nada, seu marido morreu, seu pai morreu, sua mãe morreu e você ficou com dívida, porque aquela dívida que foi contraída pelos seus pais, por alguém da família, você está com um pepino na mão. O que fazer agora? Mas você tem uma botija de azeite. Alguma coisa que você pode trabalhar, vender. Hoje nós temos vários conhecimentos, como fazer um bolo, como fazer uma torta, como fazer um pudim, como fazer um suco, como fazer um geladinho, como fazer alguma coisa, um crochê, alguma botija de azeite
você tem a habilidade de construir, de fazer e para negociar. Se você não sabe vender, você pode aprender a vender. E por isso tem canais de YouTube que ensina a vender, a usar as técnicas de vendas. Você usar as palavras-chave na hora de abordar as pessoas, na hora de apresentar os seus produtos. Você nunca deve falar para as pessoas se as pessoas querem comprar. Você apenas vai apresentar a qualidade dos produtos, o benefício do produto e vai despertar nas pessoas um desejo de comprar aquele produto. Então, a botija está nas suas mãos. Ali em 2 Reis, capítulo 4, nós vemos que a Bíblia também nos ensina com respeito ao empreendedorismo. E hoje, quando você ganha determinado valor, se você ficar com aquele dinheiro nas mãos, certamente vai acabar. Então, sobrou uma quantidade, você deve pegar aquela quantidade daquele dinheiro e fazer investimento, aplicar na bolsa de valores para fazer que aquele dinheiro renda mais, trabalhe para você. E essas empresas que pagam dividendos, vai pagar dividendos por determinado período e você vai pegar aquela parte que você recebeu e vai reinvestir, vai aplicar para que esse dinheiro vá crescendo e multiplicando. Quanto mais você aprende, quanto mais você aplica, mais dinheiro você... Hoje, por exemplo, nesses últimos dias, 2 meses aí atrás, uma ação da Bolsa de Valores da Petrobras estava custando R$ 40 e hoje está mais de R$ 51. Claro que caiu um pouquinho hoje, mas chegou a R$ 51,78. Então, imagine, de R$ 41 para de R$ 40 para R$ 51 foi quase 30% de crescimento, de rendimento. Então imagine você colocando o dinheiro lá e fazendo que esse dinheiro multiplique. E você vai aprendendo, trabalhando, investindo e crescendo. Para isso, nós temos uma gama de conhecimento. Temos livros, temos vídeos, temos cursos para que nós possamos aprender e trabalhar. Vale a pena ser empreendedores e investidores.